Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogo nas cores verde e laranja compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam. Mulheres na política. No estúdio, há 3 mulheres sentadas. Aline Machado, apresentadora. A Câmara aprovou o programa de aceleração da transição energética. A proposta incentiva projetos de obras de infraestrutura, expansão ou implantação de parques de produção energética de matriz sustentável, pesquisa tecnológica ou de desenvolvimento de inovação que diminuam os impactos sobre o meio ambiente. Eu, Aline Machado, converso no Elas Pautam com Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, relatora do Programa de Aceleração da Transição Energética, e com Rosemiriam Hoffmann, consultora legislativa ambiental. É um prazer recebê-las aqui no Elas Pautam. Quero começar com a relatora. Vamos traduzir, então, para quem acompanha a gente, o que é acelerar essa transição energética? Transição energética. Obrigada, Aline. Eu agradeço o convite em estar aqui, trazendo, a toda a população e quem está nos assistindo. Possui cabelos pretos longos. Esse importante projeto, um projeto da Pauta Verde, que no ano passado nós começamos. Deputada Marussa Boldrin, MDB Goiás. Intensidade sobre o projeto. Estar aqui do lado de uma especialista também, da Rose, que criamos juntas essa relatoria, junto com os técnicos da casa, para que a gente pudesse atender de melhor forma a todos. Então, a transição energética, eu sou engenheira agrônoma, trabalho com o campo. Transição energética. E a gente sabe que a relação entre o agro e o meio ambiente, a indústria e o meio ambiente, o comércio e o meio ambiente, eles não andam mais sozinhos. E isso vem com a evolução e com a modernização de tudo que a gente tem. Então a gente precisou criar, e nós precisamos, no nosso país, colocar o Brasil em destaque. E colocar o Brasil num poder de competitividade com outros países, com a União Europeia, com os Estados Unidos, na transição energética. Nós já temos uma excelente qualidade em tecnologia avançada na parte das energias eólicas, nas energias fotovoltaicas, as energias solares. E isso precisava de uma legalização, de uma lei, para que a gente pudesse dar crédito a tudo isso. Então, agora, através do PATEM, o Programa de Aceleração e Transição Energética, relatada por mim, e um projeto que veio a pensar do deputado Cristino Áureo, do Rio de Janeiro, e também junto com o deputado Arnaldo Jardim, que é o autor do projeto. Cito a eles porque é uma excelente autoria, e agora nós votamos essa relatoria nossa, que nós ajustamos o texto da melhor forma possível para atender a todos de uma forma ampla, para que todos fossem atingidos. A deputada mencionou o Brasil num cenário competitivo. O projeto é um projeto de pauta verde, quer dizer, hoje a gente não pode mais dissociar vantagens econômicas de vantagens ambientais e também vantagens sociais, porque a pauta verde passa pelos 2 eixos. Possui pele branca e cabelos loiros. Exatamente. Quando a gente define sustentabilidade, a gente fala muito nesse tripé justamente econômico, social e ambiental. Rosemiriam Hoffmann, consultora legislativa ambiental. De aceleração é fazer com que essa transição ocorra num movimento mais rápido do que seria se o Poder Executivo estivesse, digamos, sozinho nessa tarefa. A sustentabilidade, o cuidado com o meio ambiente, ele é um dever de todos. Então, esse projeto, ele traz mecanismos e um ambiente favorável de negócios para fomentar esses investimentos. Então, investimentos em energia sustentável. E é importante dizer que o Brasil, ele está na vanguarda da energia sustentável, porque a nossa matriz já é muito limpa. Quando no mundo inteiro se fala em transição energética, você imagina uma matriz, que a gente fala, uma matriz suja e que demanda um esforço muito grande para chegar numa matriz limpa. E o Brasil, orgulhosamente, ele já tem uma matriz comparativamente muito mais limpa do que os outros países. Mesmo assim, se coloca na posição de ir um passo adiante e fazer melhor ainda. Então, melhorar as técnicas, investir não só na infraestrutura em si, mas em desenvolvimento tecnológico e inovação. E esse projeto, sob a relatoria da deputada, teve essa grande conquista ontem com a aprovação do projeto no sentido de conseguir colocar mecanismos de incentivo e fomento a essa transição. Possui pele branca e cabelos loiros. Complementando, quando a gente fala dessa transição energética, tem muito mais além do que apenas
energia. Deputada Marussa Boldrin, claro, MDB Goiás. Mas aqui a gente está falando de pautas para a educação, através da pesquisa, da parte social, ambiental. Por quê? Quando a gente faz um projeto que empresas precisam estar capacitadas para desenvolver projetos de pesquisa, para participar dessa transição energética, dessa evolução, dessa tecnologia envolvida, a gente está trazendo também a pesquisa, que através da pesquisa utiliza-se a educação. Então, tudo isso envolve outros setores do nosso país para que participe, né, junto com institutos educacionais, para que a gente cresça todos juntos. Todo o país cresce economicamente e vários setores. Era essa a minha pergunta. Que setores, pelo seu relatório, estou com ele aberto aqui, podem receber incentivos para começarem, pelo menos, essa transição de matriz energética? Transição energética. Como foi definido, né, esses setores para que pudesse ser, participar de uma transição? O que a gente usou como critério? Só até com texto, o que são vários, por que a gente colocou vários setores? Porque a gente nós queríamos que todos tivessem oportunidade de participar dessa transição, que todos tivessem, não pegar só um setor ou outro. A gente gostaria, né, e nós fizemos, até que o projeto já foi votado, que essa transição acontecesse com que o Brasil já tem e que o Brasil pode ser o potencial. Então, entrou no projeto etanol, bioquerosene de aviação, biodiesel, o biometano, hidrogênio de baixa emissão de carbono, bioenergia que captura e armazena carbono, recuperação e valorização energética de resíduos sólidos, expansão da produção e da transmissão de energia solar, eólicas, biomassa, gás natural, biogás, centrais hidrelétricas, enfim, são inúmeros. Por quê? Porque a gente quis que todos fossem atingidos e tivessem oportunidade. E aqui estão todos que têm ou fazem parte dessa transição. Em outros países, por exemplo, o biogás, o gás natural, ele é visto já, né, como essa transição. E o nosso país já está à frente. Já como a Rose disse, ele já participa dessa evolução, dessa transição energética, saindo de fontes fósseis, minerais, vindo para essas energias limpas que a gente usa. Então, houve certa polêmica lá atrás, falar, mas se vocês querem acabar com as energias fósseis, e não é isso. Mas a gente precisa evoluir. E a evolução, ela precisa de uma transição. Então, a gente está acelerando, através, o título do projeto ficou muito bem ilustrativo do que é verdadeiramente mesmo ele, para que essa transição seja feita, e nós temos prazos a cumprir, nós temos metas que o nosso país Deputada Marussa Boldrin, MDB Goiás. Todos os países do mundo. Então, nada mais que a gente legalizasse, tivesse o projeto de lei para que ele fosse atendido da melhor forma possível. O projeto ele institui um fundo, esses benefícios tributários, eles vão chegar a essas empresas de que forma? Então, existem dois mecanismos que foram criados, dois instrumentos para que aconteça essa transição energética da melhor forma, dessa forma acelerada como se propõe. Um deles é o Fundo Verde e o outro é a transação tributária, justamente. Então, a transação seriam benefícios tributários para aqueles que vão trocar vão se comprometer com um projeto sustentável, e o Fundo Verde, que é o coração do projeto, ele é direcionado para pessoas jurídicas que tenham créditos a receber da União. Então, integralizam esses créditos no fundo e podem usar as cotas, a partir dessa integralização dos créditos, para garantir financiamentos em outras instituições e conseguir taxas de juros mais baratas, condições mais favoráveis para o investimento. Então, o Fundo Verde em si, ele não vai dar o recurso, não vai dar o dinheiro para o projeto, mas ele vai oferecer condições para que o risco da operação seja menor. Quando a gente fala em inovação, em novas fontes de energia, em novas fontes de produção, tudo isso envolve um certo risco. Para uma instituição financeira aplicar recursos, ela precisa desse ambiente de mais segurança. Então, o PATEM como um todo, esses dois instrumentos... Rosemirian Hoffmann, consultora legislativa ambiental.
E o Fundo Verde, a ser administrado pelo BNDES, ele não tem muitos riscos associados justamente porque ele não vai receber recursos do Orçamento Geral da União. Ele vai criar a sistemática, então, com pessoas que já têm crédito a receber da União, sejam créditos tributários, direitos creditórios ou precatórios, integralizando esses créditos, o recebedor vai ter uma cota e com essa cota ele vai buscar financiamento com juros mais baixos ou condições mais favoráveis, né? A gente fala sempre em juros, mas o objetivo é uma condição mais favorável de negociação. Transição energética. Um incentivo para a empresa, eu estou pensando assim como empresário. O incentivo para a empresa seria, além do selo verde, né, não é esse o objetivo do projeto, mas, digamos, é uma empresa que fica com uma cara diferente, de respeitar o meio ambiente. Mas, além do selo verde, seria um benefício tributário que ela teria para fazer a transição. Assim, a empresa ela tá indo além, ela está criando novas formas através de projetos. São projetos criados por essas empresas. E nós deixamos o texto muito bem elaborado para que essas empresas, a gente está partindo do princípio que todos são idôneos, mas não tendo, né, tendo vez ou outra que a gente habitualmente, corriqueira, acontece sobre isso, nós deixamos o texto amarrado para que as empresas tenham a possibilidade de fazer os seus projetos, levar essas financiadoras, né, através desse aval do Fundo Verde, para que elas possam executar um projeto. Deputada Marussa Boldrin. E aí começar MDB Goiás. Colocar o Brasil, através dessas empresas, sendo detentor de novas tecnologias. A gente precisa que o nosso país ele seja o exportador da matéria-prima e a gente compre de outros países esse produto pronto. Né? Esse minério, tanto que a gente exporta minério, depois compra ele com valor agregado. Para o Brasil se tornar cada vez mais um país competitivo, a gente precisa agregar produto às nossas tecnologias. Então, esses projetos criados dessas empresas é para que elas possam colocar o Brasil nesse momento de destaque. Nós vendermos essas tecnologias energéticas a outros países. A gente possa disputar o mercado de igual para igual e não só comprar o produto pronto de outro país. Como que o Brasil se situa nesse cenário? É um dos países que mais poluem? É um dos países que já tem energia mais limpa, como a senhora mencionou aqui? Eu pergunto porque a senhora é consultora legislativa, está acostumada com esses estudos todos os dias. Sim, eu acho que justamente quando a gente fala em transição, a imagem é essa, né? De partir de um cenário muito ruim para algo mais positivo. No Brasil, a gente tem até um debate sobre se transição é o melhor termo para usar aqui no país, porque a gente já sai do bom e está tentando o ótimo. É diferente de outros países que saem de uma matriz muito carregada em fósseis e muito carvão. Rosemiriam Hoffmann, consultora legislativa ambiental. O gás natural entraria como o meio termo antes de uma energia renovável, digamos assim. E aqui, como foi mencionado pela relatora, o gás natural entra em situações específicas. Por exemplo, na região norte ainda se tem termoelétricas movidas a diesel, a óleo combustível. Então, se você trocar essas fontes na região norte por gás natural, é o meio do caminho para chegar numa energia renovável. Mas na maioria dos casos, a gente vai trabalhar na diversificação da matriz, que é essa questão de biomassa, aproveitamento energético de resíduos, biodiesel, biometano, são diferentes formas de aproveitar o que a gente tem de melhor, que são os recursos renováveis no país. A gente tem condições climáticas muito favoráveis e precisam ser aproveitadas. E tudo isso promove a descarbonização da matriz, que já é, comparativamente com outros países, o orgulho nacional. Mas é aquela questão, a gente não se coloca numa posição confortável de, ok, eu já cumpri a minha tarefa, agora é com os outros. A gente mostra como se faz e mostra que pode ir além. E o cenário internacional reconhece isso, o Brasil é visto como um país que dá exemplo, que tem muito a mostrar e que está engajado no combate às mudanças do clima. O agronegócio conversa de alguma forma com o projeto, porque existe esse mito de que o agro polui. Transição energética. É mito mesmo, né? E eu falo com propriedade sobre isso, porque a agricultura brasileira é exemplo em todos os setores. A economia nossa que
alavancou o PIB brasileiro. Deputada Marussa Boldrin, Hoje, MDB Goiás. Praticamente todas as propriedades que já usam de novas tecnologias já fazem os seus produtos biológicos, nem com os famosos on-farms, que é usado uma nomenclatura, usam já dessas tecnologias. E cada vez mais a gente vê a legislação ambiental brasileira, ela é mais rígida e severa do que vários países. Então, o que a gente busca, como a Rose disse, o que nós temos aqui no Brasil é sair do bom e ir para o ótimo. Diferente de outros países, aqui nós temos área ainda de expansão e nós cada vez mais mostramos que a agricultura brasileira, em áreas pequenas, a gente consegue fazer uma excelente produção. Por isso que muitos, às vezes, querem colocar o nosso país e a agricultura brasileira como o vilão da história. E a gente que vive, e eu, né, defendendo esse setor aqui no Congresso Nacional, falo com propriedade, que quem respeita, quem gera alimento, quem gera emprego, é a agricultura brasileira, através dos seus mecanismos de potencial, de tecnologia envolvida, desde de um grão de uma semente até o solo. Tudo isso, essa capacitação é envolvida para que o meio ambiente esteja 100% dentro do ajuste do que é feito, até mais além do que as leis exigidas brasileiras. E a gente sabe que são leis severas e rígidas, mas o produtor brasileiro, o agricultor, ele só precisa mostrar ainda mais de fora da porteira o que é feito. O dever de casa é cumprido, é feito e a gente tem muito orgulho de tudo isso. Rose, a gente está quase no finalzinho do nosso programa. Como consultora legislativa, o que faz parte da agenda verde da Câmara dos Deputados, além do Patem? Olha, como consultora legislativa, eu tenho tido o prazer e a sorte de pegar projetos para assessorar. Rosemirian Hoffmann, consultora legislativa ambiental. Então, no final do ano passado, a gente teve uma pauta bem intensa, uma agenda verde bem intensa, até dezembro. A gente tratou de eólica offshore, do mercado de carbono, que também foi um destaque muito grande no final do ano passado. Agora, o combustível no início agora do ano, né, nesses últimos dias, o combustível do futuro, esse de transição energética. Então, na área ambiental, a gente pega diferentes projetos com diferentes vertentes. Na mesma temática, a consultoria legislativa, que é um órgão técnico da Casa, assessora todos os deputados em diferentes matérias. E a tendência tem sido muito positiva. Historicamente, a gente via muitas aprovações de projeto sempre em junho, que é o mês do meio ambiente. E hoje a gente vê isso no ano inteiro, o tempo inteiro, porque é uma tendência, não só uma tendência mundial, mas é um compromisso do Brasil com o mundo de contribuir com a mitigação e adaptação às mudanças do clima. Então, a agenda, de fato, é muito positiva, o que dá um prazer extraordinário de trabalhar na matéria. Então, para a gente encerrar, deputada, o seu projeto foi aprovado na Câmara e vai agora para o Senado? Isso, vai para o Senado, né? Não havendo alguma alteração, modificação, ele volta também para cá, para a Câmara, para que a gente possa pautar. E como, Aline, nós estamos num programa, né? Deputada Marussa Boldrin, né, MDB Goiás. Entrevistadas são as mulheres. Esses projetos da Pauta Verde foi o único projeto, não que isso seja um mérito, gostaria que fosse mais, mas pela relação com o tema, de trabalhar com essa pauta, é a única mulher que pautou nesse último ano e nesse início do ano um projeto dessa Pauta Verde. Até o próprio presidente Lira falou, você é a única mulher que está relatando um projeto dessa pauta, que geralmente a gente vê as mulheres envolvidas primeiros nas causas sociais, nas pautas da educação infantil, das mulheres. E além dessas, nós também estamos na pauta ambiental, na pauta verde, que é de fundamental importância, né? Colocar a mulher num destaque, aonde ela domina, aonde ela está aprendendo e gosta de trabalhar. E nós temos essa oportunidade de estar aqui com esse projeto. Cada mulher é uma mulher diferente, cada uma tem uma área de especialização e todas merecem ser ouvidas. Com certeza. Na verdade, parabéns pelo trabalho das duas. Transição energética. Obrigada. Eu conversei no Elas Pautam com Marussa Boldrin, do MDB de Goiás. Ela que é relatora do Programa de Aceleração da Transição Energética, e com Rosemirian Hoffmann, consultora legislativa ambiental. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Elas Pautam. No estúdio, as mulheres estão sentadas. Ao fundo, há um telão com a logo do programa. Créditos na tela.
logo Câmara dos Deputados. Brasília, março de 2024. Câmara.leg.br.